Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. E vamos continuar o que nós estamos falando aos sábados pela manhã, nossa manhã de jejum e estudo bíblico. Aqui, com certeza, nós vamos aprender algo muito importante. 2 Pedro, capítulo 1. Nós estávamos meditando nessa palavra semana passada. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 2, tá bom? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a paz, ela pode ser multiplicada. A graça sobre graça. Pelo conhecimento de Deus. Não o conhecimento intelectual, estudar sobre, religioso, mas se relacionar com Ele. Através da palavra, da oração, da comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, nós podemos o quê? Ter a graça e a paz multiplicada. Nós vemos que algumas pessoas, elas entram nessa dimensão da glória, porque o Espírito veio habitar em nós para nos levar para a dimensão da fé, a dimensão celestial, a dimensão de quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós. À medida que nós começamos a entrar nessa dimensão espiritual, os nossos olhos espirituais são abertos, nossos ouvidos são abertos, e Deus nos dá um coração cada dia mais transformado. De maneira que o Espírito Santo, à medida que nós começamos a nos entregar, ele abre a nossa visão para essas realidades espirituais encobertas. Esse é o trabalho do Espírito Santo como intérprete da graça. A Bíblia diz claramente, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante, que aquilo que o olho humano não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, e o Espírito Santo revela isto. O Espírito Santo, ele revela isso em nosso coração, nosso espírito. Então, o Espírito Santo, ele veio para mostrar, revelar no Espírito quem nós somos em Cristo, o que temos em Cristo, o que podemos em Cristo. Então, o Espírito Santo, ele abre na dimensão da glória uma visão extraordinária, aonde Pedro diz, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Enquanto o homem carnal, por causa da queda, se recusa a se entregar a Cristo, está na dimensão das preocupações, dos problemas, das suas fraquezas, dos defeitos dos outros, dos efeitos da queda. O homem espiritual, ele está na dimensão onde Deus está falando com ele, se revelando a ele e mostrando para ele quem ele é em Cristo. Então, a mente espiritual, ela tende a graça multiplicada e a paz multiplicada. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Veja bem, quando uma pessoa, ela entra na dimensão do Espírito e permite que o Espírito Santo mostre a visão da glória, mostre a dimensão do Espírito, ela vai ter uma outra conversação. Você veja, enquanto Saul estava olhando para o gigante, estressado, preocupado, falando, eu acho que esse gigante é a prova de que Deus não está conosco, acho que Deus nos deixou, quanto sofrimento, meu coração está tendo um piripaque, quanta luta, quanta dificuldade. Davi não falou em luta, Davi não falou em dificuldade, Davi não falou do gigante. Davi falou, o Senhor está comigo, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem estado comigo em todo esse trajeto, eu tenho experiência com ele, e eu vou para cima desse gigante e vou derrubá-lo. Então veja a conversação de Davi, veja a conversação que tinha Josué e Caleb no deserto. Veja a conversação daquela mulher, eu vou tocá-lo, porque eu ouvi que ele cura enfermos, eu vou tocá-lo, eu vou passar no meio da multidão, mesmo me arrastando, mesmo sangrando, eu vou tocá-lo e vou voltar para casa curada. Então, a pessoa que tem esse espírito de fé é um milagre e é uma exceção, é raro demais. Essa pessoa, ela não fala dos problemas. Ela
fala dos problemas com Deus. Ela desabafa com Deus. Lá em Filipenses 4, do 6 ao 10, diz, olha, desabafem com Deus, Ele te devolverá a paz. O homem espiritual não fica falando de problema, dificuldade, aflição e luta, não. Paulo, pelo que ele passou, ele dizia, essas leves e momentâneas tribulações. Nós não podemos dar ibope para o gigante, para as lutas, para os problemas, mas sim focar. Aí está, focar no trono, em quem Deus é em nós, em quem nós somos nele. É daí a visão da promessa, não a visão do problema, não a visão da nossa fraqueza. Nossa fraqueza nós confessamos diante de Deus e Deus está trabalhando. Então é muito importante que, olha só, pegue um pouquinho de água e centralize ela numa pressão muito grande. Água, sabe, direcionada, um jato de água muito ali focado num ponto fixo. Uma água muito condensada, muito única, totalmente direcionada. Aquela água ela... Agora a água difusa, joga um pouco de água numa caneca em cima do metal, ela escorre e vai para lá e para cá. Então se nós tivermos um pensamento difuso, nós não alcançamos nada. Pensa no problema, fala do defeito dos outros, pensa na nossa fraqueza, pensa nas lutas, fala do diabo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não for como aquela água difusa, sabe, centralizado, focado como os 300 de Gideão, você não chega a lugar nenhum. Porque a mente do homem, ela só pode ser transformada pelo Espírito Santo. E quando ela é transformada, ela tem uma linguagem. A linguagem revela que é o Espírito que está no comando da vida de uma pessoa. Porque ela passa pela aflição, mas ela não fala da aflição. Ela fala das promessas. Josué e Caleb passaram pelo deserto, mas não viviam falando do deserto, de como é difícil o deserto, como esse deserto é quente. Meus irmãos, como é difícil ser cristão. Olha que luta no deserto, olha que prova. Não, eles falavam o quê? Deus está conosco e nós vamos entrar na terra prometida. Aqui nós vemos que a graça e a paz é multiplicada. Na dimensão da fé, na dimensão da glória, a linguagem é a presença de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus. Não que nossa carne não sente. A nossa carne ela sente. A nossa carne ela vê os efeitos desse mundo caído. A nossa carne ela está passando, mas ela não nos chama a falar sobre isto. Entende? Olha que coisa tremenda. Abraão não só decidiu confiar no Senhor, Abraão decidiu não prestar atenção ao seu corpo amortecido. Então, quando eu foco no gigante, ele cresce. Quando eu falo do gigante, ele cresce. Porque isto não é fé. Isto é contabilizar de forma humana. Quando Jesus quis fazer um milagre, os discípulos disseram, olha, tanto dinheiro não vai dar para comprar um pedaço de pão. O que ele estava falando? Ele estava calculando no visível. Estava tentando achar uma solução no visível. Mas a fé, ela não busca solução no visível. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? A fé, ela sabe que todas as nossas fontes estão no Senhor. Portanto, a fé, ela se volta para Deus e fala e medita, porque é um milagre. Só o Espírito Santo é que nos faz meditar na promessa enquanto estamos passando pela aflição. Só o Senhor que pode mudar a nossa linguagem, como mudou a de Abraão, ao qual se chamava pai de uma multidão, Abraão, quando não tinha nenhum filho. Quando Deus muda o coração, né? Deus muda a mente, Deus muda a linguagem, ele muda o visível também na sequência. Mas ele não pode mudar o visível se o nosso coração está afetado. Jesus estava tão em paz que a paz que estava nele era maior que a tempestade. Ele falou com a tempestade obedeceu. Agora os discípulos estavam tão agitados, tão com medo, tão preocupados que não tinha autoridade nenhuma. Então a paz ela faz com que o quê? Nós conseguimos semear com fé.
Porque uma pessoa agitada, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, ela está derrotada aqui por dentro. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade ela é pecado, ela é desobediência. A ansiedade, é uma fraqueza humana, pastor. Nós não somos humanos, nós somos celestiais. Se nós formos humanos, nós não vencemos o diabo. A Bíblia diz que Jesus morreu para nós não sermos meramente humanos. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, vocês receberam o Espírito para serem meramente humanos? Pastor, mas eu sou um ser humano. Não, queridos. Eu quero que você entenda que você era um ser humano quando você não tinha o Espírito. Quando você recebeu o Espírito Santo, você é um ser espiritual, celestial. Então agora os teus recursos são a presença de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Então se abriu, né? Abriu uma nova perspectiva e uma nova linguagem. O homem espiritual não é que ele é mais inteligente. O Espírito Santo abre os olhos dele, os ouvidos e o coração e foca, direciona essa pessoa. De maneira que enquanto Saul está se estressando, se esgotando, tendo piripaque por causa do gigante, Davi, Deus está falando com ele. Olha, Davi, eu te livrei do urso, não livrei? Livrei do leão? Estou com você. Então, Davi, ele desabafava com Deus, falava dos seus problemas com Deus. Tua fé é entre você e Deus. A hora que ele levantava dali daquela situação, e ia lá para corre, né? João 10:9 diz, entrará e sairá e encontrará pastagens, né? Então, quando o homem, ele entra na presença de Deus, ele recebe força e ânimo. Quando ele vai para cima do gigante, ele nem fala de problemas. Jesus, ele passava a madrugada em oração, mas quando ele estava diante dos demônios, das enfermidades, da falta de pão, ele nem falava de problemas, nem falava. O que ele falava? Da promessa, da unção, do poder, entende? Tenha muito bom ânimo, Josué, e você fará herdar todas essas coisas. Aqui, o que nós estamos vendo, sem dúvida, é o que está na palavra. Visto como o seu divino poder nos deu, está no passado, tudo que diz respeito à vida e piedade. Então nós temos todos os recursos para sermos bom e fiel. Bom, servo bom e fiel. Imagem e semelhança. Por dentro, amor, bondade, humildade. E por fora, fiel. Capacidade para ser fiel. Unção para produzir as mesmas obras e maiores. Aqui por fora o quê? O poder de Deus. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Aqui diz, Deus nos deu tudo no seu divino poder para que nós possamos ser vivos e fiéis. Então, isto vai se descortinando gradativamente pelo conhecimento conhecimento relacional, que é a nossa comunhão diária com o Senhor, não momentos religiosos, né? Mas a nossa comunhão com o Senhor. Aqui está. Aí ele diz no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Tá vendo? Então, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas fiqueis participantes da natureza divina. Então, essas promessas que Jesus cumpriu na cruz do Calvário e se transformou em poder, hoje transforma-se em profecia. Era promessa, na cruz Jesus derramou poder e hoje virou o quê? Profecia, ou seja, Deus falando através de nós, Deus se expressando através de nós, Deus curando, libertando, mudando o cenário no visível. Isto é uma visão da promessa, aonde nos é revelado, aonde nós cremos no coração e semeamos de forma perseverante com os nossos lábios. Mesmo não vendo resultados imediatos, como uma semente, você semeia, não vê resultados imediatos, mas você, como lavrador, aguarda que ela germine na estação própria, né? Cada semente tem a sua estação própria, e você sabe que toda promessa ela é provada na vida daquela pessoa, ela vai ser trabalhada no caráter, preparada para aquela bênção, né? Então Deus tudo é nosso. Você tem uma criancinha, tudo é dela, mas ela vai ser trabalhada no caráter para poder usufruir aquela bênção. Lá em Gálatas capítulo 3, enquanto o herdeiro é menino, não usufrui de nada ainda, está sob tutor. Assim o crente menino sem entendimento, ele é senhor de tudo, tudo é dele.
tudo é dele. Mas ele não está preparado para usufruir daquilo, acaba perdendo a salvação. Deus dá dinheiro, ele fica avarento. Deus dá dons, ele fica soberbo, né? Então Deus tem que trabalhar, nos preparar ao nível seguro da unção, da bênção, aonde Deus está trabalhando o nosso caráter, nos preparando para que nós venhamos receber bênção como bênção. Porque a bênção antes da hora não será bênção. Se você pegar toda a tua herança e passar para o seu filho pequeno, ele vai gastar tudo em doce e vai jogar tudo fora. Não é? Porque ele não tem maturidade. Então Deus está nos levando à maturidade espiritual, para nós podermos usufruir da herança sem nos perdermos. E vemos que o progresso, né, neste caminho cristão, ele é evidenciado porque a linguagem está mudando. Quando nós não tínhamos o Espírito, vivíamos falando de defeito dos outros, das coisas deste mundo, das lutas, das aflições. Quando nós entramos na dimensão da glória, na dimensão do trono, na dimensão das promessas, na dimensão, a nossa nutrição é outra. Nós nos alimentamos o quê? Do maná escondido. Nós nos alimentamos o quê? Como aconteceu na Páscoa. Tinha que comer aquele animalzinho inteiro, não deixar para outro dia, comer apressadamente. O que eles estavam dizendo é alimentar-se do que Cristo é, da sua vitória na cruz do Calvário. É esse que deve ser o alimento das nossas meditações. Ó, o que Cristo fez, o que Cristo derramou, o que eu sou em Cristo. Esse é o alimento da fé. É meditar em quem somos em Cristo, o que podemos e temos em Cristo. Então, este é o alimento do Cordeiro. Este é o Cordeiro que nos alimenta. Este é o pão que vem dos céus, a água viva, né? O homem que vive meditando sua mente. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E agora? E agora? Ele não está se alimentando do cordeiro, ele está se alimentando das bolotas dos porcos. A pessoa que ela está aflita e ela desabafa com Deus, Deus devolve a paz para ela. Entende? É normal ficarmos aflitos, porque este mundo está cheio de perplexidade, um monte de coisa dando errado. É ou não é, irmãos? Só que nós não vamos falar das coisas que estão dando errado. Nós vamos falar que essas coisas têm que mudar, né? Nós não falamos como as coisas estão, mas como as coisas precisam ficar. Temos em nós, então, esta condição espiritual para mudar o cenário. E descobre isto aos poucos, né? À medida que o Espírito Santo entra na minha vida e na sua vida, ele começa a mostrar que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Isto é tão tremendo que quando o Espírito revela isso através da nossa entrega diária, nossa linguagem não é uma linguagem religiosa, papagaio, não. É uma linguagem profética mesmo. Porque nós falamos do que temos visto. Quando a palavra ela vira visões e sonhos, quando Deus consegue o nosso coração, ele mostra a palavra para nós, ele revela a palavra para nós. Vocês lembram que os discípulos de Emaús, lá em Lucas, eles disseram, não ardia em nosso coração quando ele abria as escrituras para nós? Então, quando Deus abre as escrituras, essa Bíblia é como um livro selado. Você lê na mente e você não entende. Você lê, não entende. Mas quando você se humilha, Deus revela. E quando Deus revela, você se vê. E você consegue crer. Porque é um milagre, é o dom. Né? A fé é um dom. Não é uma conquista. Né? A pessoa pode ficar orando, jejuando, pode ficar lendo a Bíblia até ficar vesgo. Mas se ele não for humilde, não será revelado. Então, essa revelação, ela não vem por investigação intelectual e muito estudo. Muito estudo enfado é. Ela vem de Deus a um coração humilde e temente debaixo do sangue de Jesus. Então, isso aí cumpriu as condições. Aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, que diz Romanos 5,17, esse, né, reinará em vida. Então, o ímpio, ele procura entendimento e não acha. Mas para aquele que é humilde, o conhecimento é fácil, porque o Espírito de Deus está junto no ensino. Não é ensino morto. Ele não está estudando a Bíblia com a mente, não é um estudo bíblico morto, não é um estudo bíblico mental. Não é ele tentando achar Deus na sua carne, no seu intelecto. Não é ele buscando a Deus. É o Espírito Santo conduzindo ele. É totalmente diferente. Quem está no comando é o próprio Deus. Por exemplo, nessa mensagem, quem que está no comando? A próxima palavra, quem que está dando é Deus. Eu não sei o que eu estou falando. Abre tua boca e eu encherei. Eu não estou falando um cronograma, algo decorado, algo mental. Eu sou apenas um canal.
Eu abro a boca e não sei a próxima palavra. O Espírito é que flui, o Espírito é que fala. Então isto é a dimensão da sabedoria de Deus, não do intelecto humano. Não é algo produzido pela minha mente, mas é algo revelado no Espírito. Não é algo que eu estou falando porque eu sei, porque eu aprendi. É algo que eu abri minha boca e Deus está revelando para você e para mim. Então é uma atmosfera celestial, aonde é uma atmosfera profética, aonde nós somos capacitados pelo próprio Deus a falar coisas que Deus pensa. Por exemplo, se eu pegar um microfone, eu posso falar o que eu quiser. Imagine que tem um advogado ali e ele quer que eu seja o representante dele. Aí ele está ali sentado para que eu represente ele. Mas aí eu pego o microfone e falo o que eu quiser. Aí eu estou representando mal ele. A única maneira de eu representá-lo bem é saber o que ele pensa e ele dizer a palavra e eu repetir no microfone, não é assim? Assim, o homem espiritual, ele não fala as suas palavras. Ele não maquina. A Bíblia diz, não estejais solícitos pelo que haver a dizer, porque naquela hora te será revelado pelo Espírito do Senhor. E não sereis vós que fala, mas o Espírito Santo. Isso é uma coisa tão tremenda, amados, porque quando você está dependendo em temor humilde do Senhor, e Ele fala, as pessoas são alimentadas e fortalecidas. As pessoas recebem do Espírito, rios fluirão do seu ventre. Elas recebem algo de Deus através de você. Não algo mental, religioso, humano. Mas aí elas recebem algo de Deus e elas são alimentadas e fortalecidas. Quando você é um canal de Deus e Deus fala através de você, as pessoas que te ouvem, elas conseguem praticar, prosperar, sarar, porque Deus está fluindo junto com as suas palavras. Porque é algo que está vindo de Deus para elas. Então é algo realmente celestial. Isto é realmente obra de ouro, pedra preciosa, algo verdadeiro e genuíno. Agora, quando o homem está falando, vai lá no seu arquivo morto, meus irmãos, ele fala do que ele se lembra, ele que está falando. Ele está falando de Deus para as pessoas. Então, quando o pregador está na carne, ele está falando de Deus para as pessoas. Mas quando o homem está no espírito, Deus está falando através da pessoa. E naquele momento que Deus está falando através da pessoa, Deus está fazendo obras que o homem na sua mente não faz. Se um pregador ele está no comando da sua pregação, o que ele faz é humano, é de alma para alma. Mas quando o homem ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, quando Deus fala através dele, realmente Deus produz algo na vida dos ouvintes. Ele produz uma mudança. Quando Deus fala, ele muda as pessoas. Quando Deus fala, ele liberta as pessoas. Ele ajuda as pessoas. Mas quando o pregador fala, ele fala, emociona, né? Ele fala, traz umas informações, mas ele não libera os rios de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse no pregador e a carne falando, e a carne falando, e a carne falando. Mas quando o Espírito está liberado, o Espírito ele se move, as pessoas são tocadas pelo Espírito. Junto com a sua voz e com o seu ensino, vai a própria presença do Espírito. Vai a própria unção, graça, cura, prosperidade do Senhor. De forma que ali está passando um rio junto com as palavras. De forma que ali está passando virtude. Eles disseram, mas esse Jesus ele é diferente? Porque os fariseus falam, não acontece nada. Mas este homem, quando ele fala, junto com a sua voz, vem a autoridade e os demônios obedecem. Então, o fogo de Deus flui junto, os demônios se afastam. Quando você ouve uma pregação espiritual, você vê que os demônios se afastam. O teu coração fica mais leve, a tua mente fica mais ágil, o teu desejo de se voltar ao Senhor aumenta, porque uma pregação espiritual, ela alimenta, ela não informa só, ela transforma, ela vivifica, ela santifica. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, quando uma mensagem ela é espiritual, ela edifica, ela santifica, ela anima, ela encoraja, ela ilumina, ela cura, ela liberta. Que nós possamos ser realmente boca de Deus. Não sejamos apenas religiosos que falam sobre, mas sejamos aqueles que andam com Deus e liberam a Deus, para que Deus possa se expressar através do corpo, para que Deus possa falar através de nós, para que, como fez com Moisés, era Deus através de Moisés libertando aquele povo.
Moisés estava numa dimensão de uma sabedoria, de um poder, de milagres, um desempenho que não era o de Moisés. Moisés fosse lá na sua condição humana falar com o faraó, ele seria enxotado. Mas Deus estava junto com Moisés de uma maneira tremenda. E está comigo e com você também, tá bom? Nós vamos continuar esse estudo semana que vem. Quero agradecer a você que participou desta live comigo, tá? Nós vamos para o litoral participar de um culto. Provavelmente nós vamos passar esse culto ao vivo às 16 horas aqui no Facebook, tá bom? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus, que o Shalom de Deus esteja inundando a sua vida, a sua família, todas as áreas da sua vida, e que nós vamos viver na dimensão da paz, da alegria, né? O reino de Deus é paz, alegria, amor. Não importa o que façam contra nós, a nossa dimensão é a dimensão do amor e do perdão. Não importa quantas lutas, problemas e aflições, a nossa dimensão é a fé, é a dimensão da fé. Não importa quantas tentações, quantas perseguições, a nossa dimensão é a dimensão da alegria. Então, é isto, a dimensão do Espírito é paz, amor, alegria. Isso é o reino de Deus, sua justiça, né? Isso aí é o reino de Deus, sua justiça. Romanos 14, 17. Eu quero agradecer a você, Arlana, a nossa irmã Elaine, a nossa irmã Elizabeth, que está aqui, e também a nossa irmã Elisete, né? Deve ter esses irmãos que participaram da live. Quero agradecer a vocês e foi muito bom estarmos juntos, tá bom, queridos? Sempre estaremos aqui aos sábados pela manhã estudando a Bíblia juntos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.